Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges, o seu professor de psicometria do período remoto e de todos os outros períodos. No vídeo de hoje, dando sequência à nossa aula de normatização, veremos normas intragrupo. O vídeo anterior foi sobre normas de desenvolvimento e nesse aqui nós vamos ver normas intragrupo. Desde já, peço o seu like, peço para se inscrever no canal para tocar adiante esse projeto, para dar uma força para esse projeto e para você se poder cruzar com o professor nos corredores da UF com a cabeça mais tranquila, certo? Vamos falar de normas intragrupo. Normas intragrupo, a gente vai ter o critério de referência é o que vão fornecer esse critério de referência para a população no qual o teste foi construído, né? E o score da população é tipicamente inferido a partir do score de uma amostra representativa. Então, essas normas elas partem de uma pesquisa anterior feita com uma população grande, ou uma amostra grande, população a gente nunca pesquisa, mas a gente tem uma amostra grande porque a gente quer estimar qual que é a nossa normalidade como é que é essa curva normal na população, a gente estima a partir da amostra, e aí nós vamos dizer, ele está aqui, que lugar que ele está. Tá? Então, mas a gente precisa da pesquisa para descobrir o que é isso daqui, essa curva, como é que é essa curva, se é que tem formato de curva, né? Que geralmente tem, né? A gente espera, teoricamente, que tem um formato de uma curva normal. Tinha feito tão bonitinho, agora eu estraguei. Né? Então, score da população é inferido a partir do score dessa amostra representativa. São dois tipos de normas intragrupo. Tá? O posto percentílico e o desvio normal. A aula de hoje é sobre posto percentílico, é a aula desse vídeo. Nós falaremos do desvio normal ou do score Z, ou score padrão também, nome que se usa. A gente vai falar na parte 4 dessas aulas, você está na parte 3. Tá? Então vamos falar dele, do posto percentílico. O score do sujeito é expresso em termos de percentil, isso que é o posto percentílico. Então, quando a gente expressa isso em termos de percentil. Mas você sabe o que é percentil? Se lembra da aula de estatística? O que é percentil? Nunca vi, nem comi, só ouço falar do percentil, mas não sei o que é, né? Então tem que rememorar, senão volte para a estatística. Um posto percentílico ele vai indicar o percentual de sujeitos que possuem score menor do que essa pessoa que a gente está avaliando. Tipo, se o Teobaldo está no percentil 80 da inteligência, vamos dizer que ele está nesse percentil 80, a gente representa assim P80, significa que 80% das pessoas são menos inteligentes do que o Teobaldo. O Teobaldo é bem inteligentinho, assim. Logo, também a gente sempre completa o 100%, a gente pode dizer que 20% das pessoas são mais inteligentes do que o Teobaldo, porque 80 mais 20 dá 100. Então é tranquilo, se Teobaldo tivesse percentil 20, ele é mais inteligente do que 20%, e aí 80% é mais inteligente que ele. Se fosse 40, ele é mais inteligente do que 40% e menos do que 60. E assim por diante, a gente tem várias faixas de percentis, enfim. Tá? Se você se lembra como é que calcula a mediana, se você se lembrar da aula de estatística, pré-requisito para cursar a disciplina de psicometria, mas como é um canal no YouTube, a gente... bom, a pessoa pode ir no vídeo de estatística também, né? Mas a gente lembra, a gente é querido, que somos queridinhos, fofinhos. A gente está falando de média, não, que é diferente de mediana, tá? Não está falando da média. Mediana. Como é que calcula a mediana? Pois se você se lembra como é que calcula a mediana, a gente nada mais está falando que o percentil 50. A gente descobre aquele valor que metade das pessoas tem um score menor e metade das pessoas tem um score maior. Espero ter feito para o lado certo.
que eu me atrapalho com esses espelhamentos da câmera. E aí a gente tem quartis também, né? Separação do quartis, que é o percentil 0, 25, o 50, 75 e o 100 a gente separa por quartis do 0 até o 25 é o primeiro quartil, 25 ao 50 o segundo, 50, 75 é o terceiro e de 75 para cima é o quarto quartil, tá? Então a gente usa esse conceito de percentil para dividir a amostra em quartis. Então isso são postos percentílicos e eu posso descrever então esse sujeito. Esse sujeito está no primeiro quartil da inteligência. Posso dizer isso sobre o Teobaldo, que era o nome que a gente estava usando do personagem fictício, que eu espero que não apareça um Teobaldo na turma ou que apareça, enfim, que não se importe. Peguei nomes que espero serem mais difíceis de bater com alguém. Então, postos percentílicos são fáceis de calcular, sim, essa é a vantagem deles e é fácil de compreender, assim. Quer dizer, eu entendi o que é percentil, espero que você tenha entendido, assim. Eu acho muito fácil aqui, tá? De entender e calcular também é bem fácil, só botar todo mundo em ordem, tira lá os 40%, enfim, é só fazer. Nem regra de 3 é isso, é mais fácil ainda. Uh, a grande dificuldade do percentil está no fato de que as distâncias entre os scores não são constantes. Isso talvez seja um conceito que os alunos se atrapalham mais para entender essa coisa de que as distâncias entre os scores não são constantes. Intervalos percentis medianos são menores do que nos extremos da escala. Nos extremos da escala a gente tem intervalos maiores. Por quê? Porque a curva normal não ela tem um formato de sino. Se ela tivesse formato de reta, esse problema não teria, mas o formato dela é de sino, tá? A gente tem mais gente mediana do que gente nos extremos, né? Então, o que que acontece? Vamos ver se eu consigo explicar, assim. Isso é a curva normal, tá? Aqui a gente tem percentil 1, percentil 5, 10, 20, 30, 40. Reparem que, olha aqui, ó, a distância do 30 para o 40 e a distância do 10 para o 20. Eu andei a mesma coisa de percentil, mas olha o espaço que tem entre os dois aqui, ó. E olha o espação que tem aqui, tá? Então, estão entendendo que a distância não são iguais, tá? E olha aqui, ó, olha aqui tem 98 e 99. Olha aqui essa distância aqui, ó. Só que detalhe, aqui eu andei só um, assim, e aqui, mais ou menos na mesma distância, eu andei 10, tá? Então a gente tem esse problema, assim, a diferença do cara que está do percentil 99 para o cara que está no percentil 99, 98 é enorme, parece que é um percentil só, mas é uma distância enorme, uma diferença enorme, o cara sabe muito mais do que o que está no 98. E ao passo que o cara que está no percentil 50 e o que está no percentil 51, que deve estar mais ou menos aqui, é a mesma coisa isso aqui, né? Assim, aí, quase não andou nada, tá praticamente na mesma do percentil 50 do 51, assim. Ainda mais falando que tem erro de medida aqui no meio, né? Assim, então, o cara que tá no percentil 50 pode ser que esteja no 53 lá, depende do erro de medida, mas aqui a gente já está falando de distâncias maiores, né? Se o teste de fato tiver questões difíceis para pegar essa turma que está, né, na ponta da curva normal, na extremidade da direita da curva normal, tendo um traço latente como inteligência. Então a gente vai ter essa uma distância muito grande e o erro de medida já não é suficiente para pegar caso a gente tenha medido com alguma precisão, né, para um alcançar o outro assim nessa faixa. Por quê? Porque o percentil depende de área da curva normal, assim. Então nessa faixa aqui a gente tem muita área, assim, ó. A curva vai lá em cima aqui, ó. Essa turma aqui, a curva foi lá muito alta, assim. E aqui a curva está bem baixinha aqui, tá? Então o que que acontece assim? Vamos pegar
Imaginem que eu pegue, vamos fazer assim, vamos fazer dessa maneira. Eu vou fazer uma barra aqui, representando toda essa área aqui da é que essa curva também ela tá meio, ela tá platicúrtica, né? Ela tá achatadinha assim, tá? Para quem se lembra desses conceitos da estatística, ela tá bem, ela é uma curva tá mais achatadinha, platicúrtica é formato de prato, tá? Ela não tá mesocúrtica, que seria né, assim, a média nem leptocúrtica que é a pontuda, tá? Então eu fiz essa barra aqui e aqui nessa faixa para ser a área dessa barra eu teria que pegar, ó, para botar essa barra aqui, ela vai lá longe aqui, tá? Para ter o mesmo tamanho de amostra aqui, tá? Então ela vai muito longe e essa parte aqui já está mais fina do que seria a barra aqui, então já enfim, já não dá, assim, eu não consigo botar, na verdade são 10%, eu tenho que enfiar essa barra aqui, assim, ó. É mais ou menos isso aqui, tá? É, então isso aqui são 10% e aqui também tem 10%, só que aqui a barra está deitada, porque os 10%, para pegar esses 10% tem que andar muito mais do que aqui, que anda só um pouquinho e já pegou 10%. Então essa é a ideia assim de por que o score percentílico, por que o posto percentílico ele anda mais rápido na no meio no meio da curva normal do que nas pontas, né? Mas se eu pegar um traço que não se distribui normalmente, a distribuição dele é assim, aí eu não vou ter esse problema, assim, só que os traços não são assim, os traços psicológicos, a curva normal, se fala muito dela, não é por acaso, a maioria dos traços se distribui normalmente. Aí aqui tem uma pesquisa que eu peguei em algum lugar na internet, a fonte está ali para quem quiser ver, tá? E, então mediram peso e altura, teve uma distribuição normal, e aí para reparar que tem essa distância aqui, ó, nós estamos mostrando o percentil nesse eixo aqui, tá? Então olha aqui ó, foi do 3 até o 10 tem todo esse espaço, assim. E aqui nós andamos 30 percentis, do 20 até o 50 aqui, tá? Mais ou menos no mesmo espaço, assim. Aqui nós andamos 7, aqui nós andamos 30. Então é só para mostrar, é só a mesma coisa, só que com algum exemplo empírico aqui. Tem duas amostras aqui, enfim, tá. Então é peso e altura, assim, também não faz, não interessa também o que que estão medindo, para que que serve, mas é mais para vocês verem e compreenderem essa questão da distância nos percentis, certo? Então, o que eu tinha para essa aula era isso. Gostou, deixa o like, né? Gostou, curte o vídeo. Esse aqui dá para compartilhar. Tem muita gente que não sabe essa questão no percentil, então use esse vídeo para contar para os outros dessa questão da distância, para ensinar esses conceitos de percentil. E, e aí a gente vai se ver então na nossa parte 4, que nós vamos falar do score Z, do score padrão. Até mais!